Olá, eu sou Janaína Meilima. Eu, Giovana Lobianco. E eu, Nicole Fiuza, e essa é a primeira temporada do nosso podcast, Deusas Loucas e Feiticeiras. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais. Olá, pessoal, estamos aqui em mais episódios de Deusas Loucas e Feiticeiras, e hoje estamos com uma convidada mais do que especial. A Giovana vai apresentar ela para a gente. Então, vamos lá. Formada pela Casa das Artes de Laranjeiras, uma das principais escolas de arte do país, Branca Messina já atuou em mais de 12 longas-metragens, tendo grande destaque no Festival Cine PE 07, onde foi nomeada Melhor Atriz Coadjuvante pelo filme Não Por Acaso, de Felipe Barsinski. Recentemente atuou em 3 longas-metragens ainda inéditos, Depois de Ser Cinza, de Eduardo Van Macker, Loop, de Bruno Bini, com o qual ganhou o prêmio de melhor atriz no Manchester Film Festival em 2020, e A Queda, de Diego Rocha. Na televisão, seus trabalhos mais recentes são a série A Divisão, no Globoplay, Amor de 4+1, no Canal Brasil, e Gênesis, na TV Record. A atriz também atuou em várias peças de teatro com circulação por festivais. No Brasil, dentre as principais estão Corte Seco, de Cristiane Jatahy, Trabalhos de Amores Quase Perdidos e As Palavras e as Coisas, ambas de Pedro Brício. Em 2021, além de estrear na TV aberta na novela Gênesis, com a personagem Amate, que lhe rendeu grande repercussão, Branca escreveu e atuou no espetáculo online e ao vivo, transmitido através do YouTube, Te Falo com Amor e Ira, direção de Fernanda Bond. Olá, Branca Messina, bem-vinda! Bem-vinda, Branca! Bem-vinda, linda! Obrigada, é um prazer estar aqui, uma honra, eu agradeço muito o convite. A gente que agradece aí você prestigiar a gente, e eu vou começar fazendo uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados, Branca. Você tem mais de deusa, louca ou feiticeira? Olha, eu acho que eu sou realmente um pouquinho de cada. Eu me sinto uma deusa, porque também enxergo uma deusa em cada uma de vocês. Me sinto bem louca, porque eu me sinto ousada. E me sinto bem feiticeira, assim, no lugar curativo da magia, sabe? Da alquimia, assim. Difícil responder essa pergunta. Eu acho que essa é a resposta certa. Acho que todas nós somos todas. E o nome, Branca, assim, que quando a gente foi escolher do podcast, a gente queria falar uma coisa. Somos 3 mulheres, né? E aí a gente foi estudando e foi percebendo que é bem isso que você disse. Acho que acho que uma mulher, quando ela consegue se olhar, né, e com um olhar mais atento, ela percebe que ela é uma deusa, né? Nós temos o poder, né, de procriar, de curar. Eu acho que a mulher tem essa coisa linda. Loucas, porque todas as vezes que a gente sai dessa função patriarcal e que a gente tenta dar voz para os nossos anseios ou fazer aquilo que a gente quer, consideram a gente louca, descontrolada, né? E também porque a gente tem que ter um pouco de loucura, porque se a gente se enquadra muito dentro do que a sociedade espera, a gente acaba se diminuindo, né? E feiticeira, porque somos bruxas, né? Nós temos essa coisa também da cura, e quando a gente foi estudar, a gente percebeu isso também, que, por exemplo, as bruxas, elas eram mulheres que sobressaíam na sociedade e que, de certa maneira, aterrorizavam a masculinidade e, por isso, elas morriam, né? Então, a ideia veio da gente falar um pouco sobre essa questão da mulher, quando ela sai do padrão, como que é facilmente rotulada e até jogada à margem da sociedade por estar fazendo aquilo que ela quer, né? E eu acredito que você, como atriz, já tenha também passado muito por isso, porque assim, as pessoas meio que rotulam, né, você a partir daquilo que você faz que não está tão dentro do que esperam. E aí, quando a gente viu a sua peça, que nós 3 assistimos, né, Te Falo com Amor e Ira,
você impactou as três de uma maneira assim que nós ficamos assim depois, tipo, uau, o que foi isso? E aí a gente queria conversar um pouquinho, porque a gente sabe que você fez um estudo muito profundo, né, sobre essa questão, e queria que você compartilhasse com a gente, com os nossos ouvintes, um pouco sobre isso que você aprendeu também para escrever. Você escreveu a peça, né? Ou só a Fernanda? Como é que Não, foi? a gente escreveu a quatro mãos, né? Foi um processo de 2 anos de pesquisa, assim, né? A gente iniciou, acho que em 2018, assim, né? Todo esse estudo. Mergulhamos nas feministas, assim, fizemos cursos, né? Eu fiz um curso com a Heloísa Buarque de Holanda chamado O que Querem as Feministas, foi quando eu me aproximei da Elo. Foi muito importante, assim, ela abriu as portas para mim, me abraçou, foi incrível. Criei um ciclo de palestras que se chamava Família, Maternidade e Feminismo Hoje. Aí convidei 5 mulheres, convidei a Elo Buarque, convidei a Fran Baniwá, uma mulher indígena, para a gente falar da etnia Baniwá, né? Eu tinha muito interesse em entender como é que eram essas relações patriarcais dentro da aldeia dela, né? Muito machistas, assim. Chamamos uma mulher trans, a Fran... Ih, meu fone vai acabar a bateria aqui. Chamei a Dani Balbi, a primeira mulher trans professora da UFRJ, para falar sobre família, maternidade e feminismo. Enfim, convidei várias mulheres incríveis, né? A Andresa Jorge, responsável lá pela Casa da Maré, uma mulher negra incrível, assim. Então, assim, já foram 2 anos de trocas, de estudo, né? Ouvindo muitas mulheres, lendo muitos textos, Virginia Despentes, Silvia Federici, Virginia Woolf, enfim, mergulhando, assim, né? E também trazendo a minha história, né? A partir do momento que eu despertei, entendi que o machismo estava dentro de mim, né? Assim como o racismo, enfim, como essas estruturas estão, né? Estão na gente, né? Quando eu olhei para mim, eu falei, uau, o que eu posso fazer com isso? Qual é o meu movimento de cura aqui, né? E aí a gente começou um processo criativo, que era um processo de improviso, então a gente tinha toda essa base de estudo, né? 2 anos ali pesquisando por onde que a gente vai. E na pandemia, em 2020, né, no início da pandemia, eu tive um encontro com a Júlia Miara, que é uma filósofa que estuda os mitos. E aí eu comecei a fazer os cursos dela e eu tive essa luz, assim, eu falei, a gente precisa ir para o início. A gente precisa ir para o início da história escrita, sabe? A gente precisa recontar. Quem contou essa história? Que recorte é esse, né? Quem está escolhendo dizer como foi? Peraí, eu quero contar como foi. Eu quero ressignificar essa narrativa. Eu, branca, eu quero contar de uma outra forma. E aí quem vai dizer que não foi assim, né? Porque quem disse que foi desse jeito, né? Contaram então... e pronto, né? Não, e é interessante Exatamente. porque é uma outra visão que não tem outra história, né? Só tem um lado e o outro. A gente sempre fala aqui. Exatamente. Aí, Branca, você começou a estudar para a peça em 2018, aí veio a pandemia, ou seja, a peça não tinha sido inicialmente pensada para a internet. Exatamente, não tinha. A nossa ideia era palco mesmo, né? Era teatro, plateia, pessoas presenciais, ao vivo. E aí, quando chegou justamente a pandemia, né, todos trancanfiados em casa, eu conheci a Júlia Miara, conheci a comunidade UIPIA, né, que é um instituto de pensamento, que é muito interessante, várias palestras, vários encontros, vários cursos, e aí conheci a Júlia Miara, que é essa filósofa, que estuda os mitos, né, filosofia antiga,
E eu tive essa sacação, eu falei, a gente precisa ir para o início da história escrita, né? A gente precisa estudar os mitos, né? Quais são os mitos que são a base da nossa sociedade, da nossa cultura, que estão aí no nosso inconsciente, né? Como uma realidade, como um fato. É isso, é dessa forma, é nessa frequência, é hierárquico, é patriarcal, é machista. Eu falei, vamos recontar esses mitos, né? Quem escolheu contar? Que perspectiva é essa? E aí eu e a Fernanda acolheu essa ideia e falou, vamos improvisar, né? Então eu comecei a fazer os cursos da Júlia Miara, comecei a mergulhar nos mitos, nessa outra perspectiva lá, já desde Adão e Eva, Lilith, né? E junto com tudo que a gente tinha estudado, né? E junto com a minha história, com a minha experiência pessoal, com a experiência pessoal de todas as mulheres que eu escutei, né? Lá no ciclo de palestra, enfim, nessas rodas de conversa que eu criei, assim, eu comecei a improvisar. Então era isso, eu estava aqui na minha casa, exatamente no Zoom, a Fernanda na casa dela, chegamos nesse formato que seria eu falando com esse pai dos meus filhos, né, que um ex-marido, já não somos mais casados, e ele está na casa dele, eu estou na minha casa, e eu quero aqui falar, eu preciso falar para ele, eu preciso recontar a nossa história. Então eu viro todas as mulheres e ele é todos os homens. Eu vou lá desde o início, de quando eu era Eva e ele era Adão, de quando eu era Lilith, de quando eu era Hera e ele era Zeus, de quando eu era Medeia e ele era Razão. E eu vou virando, eu poderia ter virado muitas mais, né? Porque a gente tem 18 horas de improvisação gravadas. Nossa! Nessas 18 horas de improvisação, a gente fez uma seleção. Enquanto eu ia improvisando, a Fernanda estava com o bloquinho dela, anotando as melhores partes. Então, ela ia anotando, essa parte está boa, essa parte está boa. Quando a gente, né, chegou o momento que a gente falou, chega, né, vamos agora ver as melhores partes e transcrever. Aí veio a nossa santa Duda, maravilhosa, nossa assistente de direção, gênia, que a gente escolheu as melhores partes, ela transcreveu da gravação para o papel, e aí a gente tinha, sei lá, 60 páginas de texto, né? Aí eu fiquei assim, congelei e falei, Fernanda, vou 60 páginas de texto. E agora? Vamos montar esse quebra-cabeça. Também, assim, eram 60 páginas de texto corrido, meio que não encaixava uma coisa na outra. Então, foi um trabalho muito árduo, assim, de se debruçar naquele texto que tinha saído de mim, da minha boca, de improvisação, e fazer um corte e costura ali. Não, então daqui vai para cá, daqui para lá. E foi, assim, um trabalho muito cansativo, mas, assim, muito lindo também, Muito sabe? lindo. E é impressionante como, se você não falasse, a gente não ia imaginar que tinha sido esse recorte, porque ele flui como um desabafo, perfeitamente, é incrível. Eu queria te perguntar uma coisa, Branco, o que assim, de informação que você estudou, que você falou, quase ninguém tem essa informação, que a gente poderia contar para as pessoas, assim, que não é, porque, assim, tem muitos estudos, né, do feminismo, assim, né, você está indo na fonte, não chega, né, para muitas pessoas. Então, assim, quais as informações que você fala assim, olha, essa informação é muito interessante. Essa tem que entrar na peça. Eu não sei, assim, né, que ninguém tem, mas muitas coisas me surpreenderam, né? Assim, não sei se eu vou lembrar de todas, mas uma que a gente até comentou aqui antes um pouquinho, né, de começar a conversa gravada, né, que é sobre de onde vem a palavra família, né, que vem do latim famulus, que significa conjunto de escravos que pertence ao senhor. Então, quando eu ouvi isso numa aula, eu falei, gente, eu preciso falar isso, né? Que a palavra família, e é isso, né? Porque todos pertenciam ao homem ali, né? Ao patriarca, é o início do patriarcado, né? Quando são as terras, são as mulheres, são os animais, são as crianças, todos estão a serviço daquele grande patriarca num lugar de poder, de valores, né? De dinheiro, que não dinheiro no sentido, né? Não a espécie, mas esses valores ali que vão se somando para esse poder. Mas essa outra perspectiva, né? Esse outro olhar para a Medeia também foi uma coisa que me tocou muito, assim, né? Essa ideia de que Medeia, quem matou primeiro, né?
quem matou a família primeiro? Foi Medeia ou foi Jazão? Porque a gente fica sempre, Medeia é infanticida, né? Mas quando eu parei para pensar que talvez Jazão tenha matado eles primeiro, né? A morte num outro lugar. De que morte a gente está falando, né? Então, assim, tem muita coisa ali na peça que me tocou de uma forma muito disruptiva, assim, que eu falei, caracas, eu preciso falar sobre isso, né? Não sei quantas pessoas estão olhando dessa forma, mas, assim, eu não estava, então eu preciso falar sobre isso, né? E te mudou pessoalmente, Branca, depois da peça? Assim, você sentiu um impacto ou não? Já estava no processo? Super, né? Eu no início da minha carreira, eu dei uma entrevista, acho que foi para o Estadão, e aí eu falei, eu sou atriz para sobreviver, mas no sentido não de sobreviver, né? Não sei, até de grana. De dinheiro, era assim, de alma, de emoção, de cura, né? Porque a arte, ela cura, ela transforma, ela ressignifica, assim. E esse espetáculo, especificamente, para mim e para a Fernanda, né, que somos parceiras há muitos anos, assim, né, e temos, né, casamos cedo, tivemos filhos cedo, assim, ele foi num lugar muito curativo do nosso feminino, né, do nosso ser mulher, assim. Quando a gente iniciou as nossas primeiras conversas, a gente pensava, tá, mas sobre o que é a peça? A gente falava, é sobre ser mulher hoje, né? E é muita coisa ser mulher, mas ser mulher é muita coisa mesmo, né? Se você pensa... E o ser mulher hoje vem de um passado, né? Não tem como falar do hoje sem olhar para o... Exatamente. Eu acho que mais me encantou na peça, porque quando você volta e ressignifica, mostrando um outro olhar que nunca é dito, né? Que é dando voz à mulher mesmo, a mulher contando a história de outras perspectivas de outras mulheres. Então você fala, e aí, se fosse dessa forma? Porque quais as consequências que a gente colhe hoje, tentando essa modificação, para a gente ter o nosso lugar de fala quanto mulher. Para mudar, né? E eu vejo também, né, Branca, foi isso que você falou, a gente ouviu uma história contada, e acho que até a sua mãe, que foi a nossa entrevistada da semana passada, ela disse que uma mentira contada muitas vezes se torna verdade, né? E acho que hoje, por exemplo, a gente vê muita mulher machista, né? Muita mulher que critica o feminismo, e eu acho que é importante também essa tua fala, e quando você traz isso para a arte, porque às vezes fica no feminismo só na militância e a pessoa já tem aquela resistência tão grande, aí de repente você vem com uma sensibilidade, mostrando uma mulher que está ali querendo desabafar, precisando falar para o ex e contar essa história, e aí ela se vê nesse lugar, né? Eu acho que a arte tem esse poder de colocar a gente num lugar que talvez a gente deveria estar e não conseguia, e aí você, como atriz, empresta o teu corpo para poder colocar o telespectador, no caso, ali naquele lugar, né? Até porque o feminismo ele é tão deturpado, né? O feminismo visto como o contrário do machismo, que não é, e é preciso falar sobre isso, né? É preciso falar sobre essas questões. Eu acho que a sua peça, ela toca a gente de formas tão... De acordo com aquilo que a gente está vivendo, sente, ou viveu, ou vive em algum momento. Eu fiquei muito impactada em vários momentos, mas o primeiro sacode que você me deu na peça foi quando você fala da maternidade, né? Que primeiro que não é porque a gente é mulher, que a gente é obrigada a viver a maternidade, a gente vive se a gente quiser. E uma vez que a gente escolhe esse papel, um dos vários que a gente desempenha, você fala da maternagem, né? Não é porque a gente escolheu ser mãe que a gente é obrigada a exercer a maternagem 100% do tempo, né? E isso é ao mesmo tempo essa cobrança da sociedade, que a gente tem que exercer a maternagem, mas a gente também tem que trabalhar
E aí, se a gente exerce a maternagem 100% do tempo, mas você não vai trabalhar? Ou então, se a gente tem filho, mas vai trabalhar, mas quem vai cuidar dos filhos? Então, nunca tá bom, a gente está sempre em dívida, né? A gente está sempre em falta com a sociedade, de alguma forma, essa cobrança é doentia. Então, escutar você falar nesse lugar, né? Faz a gente se identificar muito e ver que a gente, né? Coisas que a gente pensa que às vezes a gente até tem um pouco de receio de falar, porque Receio, né? o que será que as pessoas vão pensar, né, se eu falar isso? Mas não, você traz de uma forma tão pura e tão verdadeira que a gente Atravessa, né? atravessa e a gente não se sente sozinha, sabe? Isso é muito bacana mesmo. Eu vivo esse momento de estar separada e com a minha caçula morando com o pai por um tempo, porque eu não tenho como sustentar enfim, e eu estou tendo que correr atrás de muitas coisas, então essa coisa, sabe, é um peso que eu mesma me coloco, por mais que eu racionalize e entenda que não, ele tem o mesmo dever que ele é pai, né? Mas não, eu fico, nossa, toda a representação, né, social que tá circulando na nossa sociedade sobre o que é ser mãe me fala aquela vozinha, você não é uma mãe, né? 100%, porque você não está dando conta. E aí eu vou racionalizar e falo, não, é um momento, eu tenho esse direito, porque eu estou num momento acabei de passar por um tratamento de câncer, estou tendo que correr atrás das coisas, e ele é o pai, ele tem a mesma responsabilidade que eu, mas se eu abaixo a guarda, vem aquela vozinha no meu ouvido. Você podia ser melhor, sabe? Se você olha os mitos, se você para estudar os mitos, né, você vê que as deusas, as mulheres, né, as heroínas ali, né, heroínas, porque nos mitos não tem heroínas, né, mas a gente pode ver como heroínas, né? Elas todas, não, muitas delas experienciaram a maternidade, né, mas não necessariamente a maternagem. Exatamente. É muito interessante você pensar que você pode viver a sua maternidade, mas não necessariamente você precisa viver a sua maternagem, porque os homens, a maioria não vive a paternagem, e isso nunca foi visto como um problema para a sociedade, né? Vamos explicar, Branca, você pode explicar esse termo para as pessoas, porque às vezes alguém não entende? Eu sou professora didática. Sim, porque é isso, né? Você vê os homens, né, vivendo a paternidade, mas não vivendo a paternagem. O que é a paternagem? Cuidar, né? Você está ali diariamente no fazer, né? Na responsabilidade com o filho, no que é ordinário, né? E é isso, a gente sabe, né? Eu tenho uma relação maravilhosa com meu pai, mas o meu pai, eu mal vi meu pai, eu morava num país e meu pai morava em outro, fiquei anos sem ver meu pai, assim, falava e tal, mas eu não tinha, meu pai não me criou, né? Quem me criou foi minha mãe, quem exerceu a maternagem na minha vida foi só a minha mãe. Eu fui criada basicamente pela minha mãe até os meus 16 anos, quando eu voltei para o Brasil. E aí sim comecei a ter uma relação com meu pai. Tá tudo certo. Ninguém né? cobrou nada, né? Não, e eu tô falando, tá tudo certo para mim, inclusive. Claro, senti falta de ter a figura masculina ali presente. Senti, né? Fez falta para mim, sim, eu sei. Mas tá tudo certo na nossa relação, temos uma relação ótima. Agora, para a sociedade, imagina, tá tudo perfeito. Perfeito. Agora, quando a minha mãe ela teve que se ausentar, né? Porque quando a gente fez essa mudança de país, a minha mãe ficou um ano morando fora até ajeitar tudo para levar os filhos. E aí, imagina, minha mãe, louca, né? Desesperada. Como assim não tá exercendo a maternagem dela, né? Então a paternidade seria você ter os filhos, você parir os filhos, né? Fazer os filhos, e a paternagem é o ato de cuidar, né? Ali no diário, né? Esse cuidado diário. E é isso, eu, por exemplo, eu tenho uma ajudante que me ajuda na maternagem, eu brinco com ela materna o Benja comigo, que é o meu filho, né? É isso, quando eu estou trabalhando, gravando, enlouquecida, a pessoa que eu confio, que eu sei, né, que pode no dia a dia maternar o meu filhote comigo é a Carol.
né? Uhum. Que é isso, que se a gente vivesse em grandes comunidades de mulheres, assim, seria mais simples, né? Seria mais Possivelmente. simples, exatamente. Como já foi em algum momento da história, né? Porque essa questão da maternagem ser 100% feminina, né? A maternagem ser o 100% do cuidado da criança, ela foi construída historicamente, né? Na Essa medida coisa dos homens terem várias mulheres nesse mundo totalmente machista, patriarcal, tinha um lado que eu tenho certeza, né? Que eu acho que tinha um lado que as mulheres deviam querer mesmo, que a primeira esposa devia querer assim, casa com a segunda, casa com a terceira, porque Me deixa em paz. Para de mexer! não, imagina, a mulher era responsável por tudo, sabe? É melhor arrumar umas 10 que diminui o meu serviço. Exatamente, entendeu? E aí viviam comunidades, e quando uma estava É uma menstruada, maneira de ver. e a outra estava ali, ou quando menstruavam todas juntas, o cara tinha que dar conta sozinho da casa. Então, é isso, porque quando o ruim disso tudo é que o patriarcado, além de colocar essa relação hierárquica totalmente desigual entre homens e mulheres, e o feminino, né, a mulher ser o primeiro lugar de ataque, de opressão, né, ser a mulher, assim, antes de raça, né, enfim, ele ainda desenvolveu e sublinhou esse mal-estar entre as mulheres, né? Essa coisa da competição, né? Da fofoca, né? Então ainda teve isso, porque se a gente convivesse, como a gente está cada vez mais, né, recuperando esse lugar de confiança entre nós mulheres, né? E na verdade, esse é o grande medo, porque imagina mulheres unidas. Exatamente. Então, a gente está recuperando isso cada vez, né, de forma mais consistente, assim. Sim, Foi até o que a gente estava falando da questão das bruxas, inclusive, uma das acusações é que elas se reuniam. exato. E aí, assim, colocam como se as bruxas se reunissem para fazer magia negra e tal. Não, elas se reuniam para debater, para conversar, para falar sobre política, e isso é assustador. Isso é que incomodava, né, também. Para tudo, para cura, pra né? tudo, sim. Não queria abortar, porque, né, e as ervas, e, né, porque é isso, não tinha método anticoncepcional na época, a mulher era parindo um filho atrás do outro, às vezes teve uma relação com um homem, engravida, então como as mulheres se ajudavam, imagina, isso é tipo, né, ou para partos, né, teve uma época que você ajudar uma outra mulher a parir, você já era considerada bruxa, né, e queimava na fogueira, então isso, um cabelo diferente, gozar, né, um sinal, tudo, ser um pouco mais inteligente, né, ser tá acima do homem, assim, enfim. É muito cruel, assim. Eu hoje, quando eu escuto uma palestra, né, e escuto sobre o início do patriarcado, que com o capitalismo ele só, assim, tipo, meteu o pé no acelerador de forma muito cruel, né? Sim. Cara, me dá assim, sabe? Eu fico muito mal. E, ao mesmo tempo, penso, ok, avançamos, não tem mais volta, né? Agora é só para frente. Né? A gente está ressignificando mesmo, assim. A gente está evoluindo como espécie. A gente está recebendo downloads aí, os nossos filhos já estão melhores. Já não dá, como alguma de vocês falou aqui, a gente não está sozinha. Sim. Sabe? Não, tem vários grupos de WhatsApp de mulheres, só mulheres, de uma incentivando a outra, sabe? É muito legal. Muito legal. É muito legal. Assim, ainda é muito duro, né? Isso que você falou aqui, né, Giovana? Eu assim, me toca profundamente, porque assim, a gente vive numa sociedade que nós, mulheres, assim, para a gente conseguir se sentir, né, ter a nossa independência, se sentir estável, assim, é uma dívida histórica. Quem não quer olhar para ela, assim, eu lamento, mas é fato, não é igual, né? A competição, não gosto da palavra competição, mas assim... a equidade o ponto de partida, existe. né? Ponto de partida, obrigada. Não, sabe? Então, assim, sabe, se acolhe, como eu falo para mim também, me acolho nesse lugar, sabe? Porque é isso, qual o problema?
da sua filha, assim, pensando assim, o que Sim, tem de sim. errado na sua filha estar com o pai? Nenhum. E Exato. o exercício é não se julgar, porque É. é os outros, sabe? Começa pela gente, né? Sim, sim. É um exercício diário, porque como eu falei, é o racional e, ao mesmo tempo, todas as representações que circulam, o olhar torto que as pessoas te dão quando você fala, não, ela está com o pai agora, sabe? Tudo isso pesa, né, no todo, mas eu racionalizo e eu vejo que é perfeitamente tranquilo, né, Ele esse é pai, movimento. ele também tem que cuidar Exatamente. E eu dela. acho Só que que a solução, né, Branca e meninas, eu acho que assim passa muito pelo que a gente está fazendo aqui agora, que é falar sim, de sobre, falar sobre, que é exatamente. abrir o coração e dizer, olha, eu também sinto isso, né? Eu também estou passando pela Uhum. mesma situação que a Quando a gente Giovana, partilha, meu filho está com o pai porque eu tenho que trabalhar, então é aquilo, para eu poder ter o meu filho perto de mim, eu tenho que ter um trabalho, mas para eu trabalhar eu não dou conta, porque eu moro numa cidade que eu não tenho uma rede de apoio, e a gente sabe que a rede de apoio é fundamental para uma mãe solo, né? E aí a gente fica nessa culpa, até uma coisa que você falou do capitalismo, meu filho falou assim, poxa, mas a culpa é sua porque eu estou aqui, eu não estou aí. Eu falei, olha, já que é para a gente culpar alguém, vamos culpar o capitalismo, porque é isso, né? Aí ele tentou entender e eu expliquei para ele, olha, por que é isso? Eu não sei se você assistiu, Branca, mas a gente estava falando muito no nosso coletivo, a gente tem um coletivo de escritores, né, cuja sua mãe faz parte, sobre a série Made. Não sei se você chegou a assistir. Estava pensando nela agora. Porque eu acho tão necessário, por exemplo, quando eu resolvi ter filho, eu vou ser super sincera, assim, eu não pensei em todas as possibilidades. Para mim, eu estava casada, foi uma escolha, foi uma gravidez planejada. Eu não imaginei que meu casamento não, né, terminaria, nem gosto de dizer que não deu certo, acho que chegou uma hora que a gente entendeu que o caminho era outro. E aí, de repente, eu me vejo nessa situação, sem uma rede de apoio, tendo que trabalhar, tendo a minha profissão, querendo também, não é só porque eu preciso do dinheiro, é porque para mim é importante eu ter a minha profissão, a minha carreira. E aí, eu acho que quando a gente assiste Made, você vê que é uma mulher que ainda está sofrendo, saindo de uma relação violenta, abusiva, que não tem com quem deixar a filha, né, para trabalhar. E eu acho que isso serve de um alerta para mim, por exemplo, foi um gatilho atrás do outro, mas aquilo também serviu para a gente ver, olha, eu não estou sozinho, olha quanta gente é uma mulher lá nos Estados Unidos e passa por isso, né? Como é que você vê isso também, né? Total, é uma realidade, é isso que eu falei, assim, por mais que eu sinta que estamos avançando, estamos pensando, estamos ressignificando, assim, ainda é um lugar de estejamos atentos e fortes, porque, né, são escolhas diárias, é criar essa rede de apoio, sabe? Eu hoje também, com meu filho, assim, né, o pai dele, a gente tem a guarda compartilhada, né? Mas assim, né, minha mãe mora em outra cidade, eu também às vezes me vejo assim, quem eu vou acionar agora? Aí tem a Carol, quando a Carol não pode, eu ligo para uma amiga, sabe? A gente vai criando também a nossa rede de apoio, que eu acho que é muito importante, sabe? A gente criar redes de apoio. É a nossa aldeia, né? Nossa aldeia, exatamente. Porque assim, não é assim, não tá ganho, né, gente? Assim, a gente não tá. Sim. é uma luta diária Processo. mesmo, né? É processo, assim. O convite ainda é essa desigualdade hierárquica muito punk. Então, é por isso que eu acho que é missão de vida, né? Quando eu te falo com a Moreira, porque é isso, eu como atriz, eu também sou convidada para muitos trabalhos que a mulher ainda está num lugar ali de estar a serviço da história daquele grande herói, né? Então, eu me vejo em muitos trabalhos que eu faço tendo que lidar com isso, porque quando a gente, em algum momento a gente comentou, porque o filho, seu filho, né? Janaína fez um comentário, né? Isso, né? A culpa é sua, né? E a gente falou, porque isso está no inconsciente ainda. Mas se você vê, sei lá, a maioria, né? Dos filmes, das séries, das novelas, das histórias na escola, dos livros, é essa estrutura, né? A mulher está a serviço do homem. Né, o homem é o grande herói. Então, a culpa é da mulher, né? Se a mulher é estuprada... A mulher que desvia o homem.
Né? Exatamente. A mulher estuprada é porque tá mal vestida. A mulher apanha porque provocou. Exatamente. Mereceu, né? Ainda é essa, né? Quanto que a gente vê nas histórias, nos filmes, nas séries, né? Séries que é isso, homem matando mulher, né? Matando a namorada, ainda tudo isso sendo reforçado no nosso inconsciente, porque a gente vê e vai reforçando. Então, ainda é uma luta de chegar lá nos festivais de cinema, nos debates, né? E falar assim, gente, vamos começar a contar outra história, vamos começar a criar um outro nível. Meu sonho é uma super-heroína, gente. Uma super-heroína, sabe? E, assim, parar de ficar criando... Tudo bem, a série policial, série... né? Mas, assim, parar de matar as mulheres. Então, sei lá, sabe? Mata os homens um pouco, galera, assim, né? A gente tem esse cuidado, né? Eu tenho pensado muito nisso, né? Por exemplo, Branca, eu sou escritora. No meu livro, o que são feitas as estrelas, são 3 protagonistas. E depois que eu escrevi, eu falei, nossa, hoje, nem tem tanto tempo assim, 3 anos depois, eu já escreveria de outra forma, porque eu já entendi também que eu poderia dar mais força para ela. Muito legal você falar isso, porque a gente fica atento. Tipo, nossa, você com a sua arte, né? As meninas são professoras, né? A gente com podcast, eu posso fazer a diferença, e aí eu acho que a gente tendo essa consciência, e uma outra coisa também que acho que é um exercício, não criticar outra mulher, principalmente em público, sabe? Eu acho que a gente já tem tanto dedo apontado para a gente, ainda que você tenha uma opinião, tipo, cara, eu não abro a boca para criticar outra mulher, porque já os homens já vão fazer tem crítica isso. Demais. Eu acho que você pode ter, por exemplo, você tem uma amiga e vê que talvez ela não esteja fazendo algo que você não julgue legal e tal, você pode conversar. Agora, parar com esse negócio de mulher ficar criticando mulher em rede social, porque isso só fortalece esse machismo. Sim. E assim, Branca, para a gente finalizar, uma pergunta que não quer calar. Vai voltar a peça? Ai, por favor. Então, eu disponibilizei, agora como eu vou começar um novo trabalho, né, eu disponibilizei o link do espetáculo no meu Instagram. Meu Instagram é Branca Messina, e aí tá liberado ali o link para quem quiser ver, é só entrar no link. Ótimo! Então assistam, gente. Vamos botar o link aqui. Que notícia maravilhosa, a gente vai vamos assistir de novo. É Branca Messina, é só Branca Messina, né, Branca? O Instagram Branca Messina, e aí eu botei o link lá na minha bio. E tem também o Instagram do espetáculo, que é Te Falo com Amor e Ira, que também o link tá lá na bio. E gente, eu, assim, estou muito grata pelo convite de estar aqui com vocês, foi um prazer. Hoje a minha pergunta é como eu posso contribuir ao universo, né? Assim, de que forma eu posso estar mais a serviço dessa mudança que a gente tanto quer, né, para as nossas vidas, o nosso micro e para o macro, assim, para todo mundo, né? Então, eu acho que você tem que falar muito mais sobre isso, Branca. Continue. Pode voltar várias vezes. Sim, por favor. E acho necessário. A gente em breve vai estar te vendo na TV, né, Branca? Sim. Que é 2022? Sim, 2022, exatamente. A gente deve estrear em janeiro. Que bom. Que legal. Sorte. E também quero te ver no palco. Espero que você volte logo para a gente estar junto. Vai ser uma delícia. Também quero. E outros projetos vão surgir do Te Falo com Amor e Ira, porque é uma pesquisa grande, assim, então eu não vou parar com ela. Ainda acho tem que dá livro, dá podcast, com certeza. Atualiza a gente, Branca. Eu acho que você já deve ter tido esse feedback, mas eu acho que assim, você está falando com 3 mulheres aqui que realmente a gente foi muito impactada pelo teu trabalho, sabe? Parabéns para você, para toda a equipe. Incrível. Todas as outras meninas que a gente tem no coletivo que assistiram foram extremamente tocadas, e eu acho que eu posso falar isso também pelo coletivo. A gente se identificou de uma maneira assim, você tirou a gente de uma solidão que a gente nem sabia que tinha. É verdade. Sabe? Então, assim, muito legal. Muito grata por esse retorno, é muito lindo de ouvir. E a gente deixa aqui um incentivo para quem está vendo e ouvindo a gente, assistam, Te Falo com Amor e Ira, sigam Branca Messina, ela vai deixar a gente um pouco assim, não vou dizer com inveja, mas você vai ver ela fazendo umas poses de yoga, assim, que você fala assim, poxa, eu só não faço porque eu não tenho esse negócio para pendurar na parede. Outro dia eu vi ela de cabeça para baixo,
baixa. Eu falei, gente, como que essa pessoa faz isso? A Branca Olha, também, a gente nem é um falou do lugar yoga, né? Você aí, ó. disciplina, é um lugar de escolha na vida, sabe? Porque é para todo mundo. Eu não nasci assim. Eu estou fazendo mais uma formação em yoga, só vou falar aqui para, né, Vamos, é que a gente não falou do yoga. mas eu sou apaixonada por yoga há muitos anos, e aí eu estava fazendo uma posição, e aí um colega falou, que lindo, isso veio do balé. Eu falei, gente, eu nunca fiz balé, não tem nada, né, acho lindo o balé, mas assim, eu nunca fiz balé. Então isso é só yoga, assim, é para todo mundo. E é um lugar de superação, sabe? Do próprio corpo, assim, dos Sim. limites do corpo. E quando a gente tem disciplina e foco, né? Tudo acontece, assim. E as Eu vou posturas da tentar. yoga, elas têm todo um trabalho também energético, espiritual incrível, né? Yoga significa união, né? Então é esse lugar de mente, espírito, né? Corpo, Sim. mente, espírito, né? Trabalhar os três, assim, da ponta do dedinho do pé até o topo da cabeça. Então é todo um lugar de... E trabalha muito os meridianos, né? Que é a medicina chinesa. Sim, os chakras. Chakras. Eu vou tentar. Depois eu Eu conto. também, depois a gente conta. A gente Quando conta você como é que quiser vai dar uma ser. aula aí pra Eu gente. aprendi uma coisa que eu nunca esqueci na vida, que tentar é uma forma inteligente de não fazer nada. Vocês têm que falar assim, eu vou fazer. Eu vou Combinado, fazer. eu vou fazer. Pronto. Aí, Olha só, Vou gravar e adorei. vou mandar para Branca. Gente, Vou lá, ó, Branca, sensacional. a gente aqui. Vamos fazer uma Branca. aula online Então, a depois. gente já ficou a dica para os nossos espectadores, né? Então, eu vou fazer ou eu farei. ou eu escolho, né? Esse lugar de Perfeito. ação. De ação, Combinado. exatamente. Boa. E a Ai, gente que já lindo. escolheu ser sua amiga, viu, Branca? Verdade. Vai ser incrível. Sendo também filha da Patrícia Messina, não tinha muito como dar. Ô, família maravilhosa. Família maravilhosa. Obrigada, Branca, mais uma vez, viu? Vai Muito descansar, porque a gente sabe que você está aí Branca. numa pegada. Obrigada. Beijo grande, muito gratidão. obrigada. Nicole, Janaína, Giovana, foi um prazer. E a todas e todos que estão aqui nos escutando, né? E vendo também. Um beijo enorme. Muito obrigada pelo carinho, pela troca. Obrigada. Muito obrigada. Meus queridos, não esqueçam de seguir a gente, @DLF Podcast. E só tem coisa boa, só gente linda que aparece aqui. Deusas. Tá bem, E tá loucas. Feiticeira! Viva a revolução! bem. É isso aí, valeu. Branca, Valeu. obrigada, viu? Um beijo, bom Obrigada. descanso.